Boa noite a todo o pessoal novamente da rede social, né? Voltando em um novo vídeo, né? E a igreja do Messias, ela era perseguida. O Messias foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, e ele seguidor, até ali o ano 300, depois do Messias, também era perseguido. Havia uma grande perseguição, onde os seguidores do Messias eram mortos cruelmente, eram torturados. Por que isso? Não era por causa do nome. O próprio Messias falou que por causa do nome dele, ele seria perseguido por causa do nome. Por causa do nome do Messias, o seu seguidor seria perseguido. E por que parou a perseguição a partir do ano 300 com o imperador Constantino? Por quê? O inimigo foi vencido? Foi isso que aconteceu? O inimigo foi vencido? Não. O inimigo não foi vencido. Ele apenas mudou de estratégia. Em vez de combater, ele entrou para dentro da igreja. E isso não sou eu apenas que digo. O protestantismo inteiro, em força, em peso, a maioria, ou todos, afirma isso. E a partir do ano 300 ali, a própria igreja de Pérgamos, representa o período de 300 ali, depois do Messias, significa isso. A palavra Pérgamos significa isso, casamento. Ou seja, onde a igreja casou-se com o Estado. Ou seja, a religião tornou-se a religião do Estado, do Império. O Constantino disse que se converteu à mensagem do Messias, né? E se converteu. Mas todos aí, a maioria, ou todos mesmo, protestantismo, os líderes falam que o paganismo, o império, ele não se converteu à mensagem do Messias. Foi o contrário. A igreja do Messias foi que se entregou para os pagãos, ou seja, o paganismo entrou na igreja. Ou seja, não foi a igreja que converteu o paganismo, foi o paganismo e converteu a igreja. Isso não apenas eu estou dizendo, as lideranças aí, ou todos, ou a maioria diz isso. Tem vários vídeos na internet falando isso. Que foi isso que aconteceu aí. Ou seja, o imperador Constantino nunca se arrependeu, nunca se batizou, nunca se converteu literalmente. Ali foi apenas uma jogada política. Entendeu? E aí foi nessa época que as mentiras começaram a entrar dentro da igreja. O paganismo, a corrupção, a adoração de imagem e muitas outras coisas aí, e começou a entrar para dentro da igreja. Coisa que não havia na palavra, ou seja, a palavra do Eterno foi contaminada. Principalmente o nome do Eterno, e até ali em Pérgamos, no ano 300, o nome do Eterno está presente, o nome do Eterno e o nome do seu Filho. E é a base do Evangelho. Não se pode lançar outro fundamento a não ser o nome do Messias. O Pai já estabeleceu. Foi o Pai que deu o nome do seu Filho. E o inimigo tirou o nome do Messias, e contém o nome do Pai, e substituiu por um falso nome. Como fosse um falso nome, um falso Messias, e o mundo abraçou exatamente o que o próprio Messias falou quando estava vivo para os apóstolos: e eu vim no nome do meu Pai e vocês não me recebem, mas vai vir outros, né? Vai vir outro, quer dizer, no nome dele mesmo, e vocês vão receber. Ou seja, o Messias falando ali para os judeus, né? E dizendo que veio no nome do Pai e eles não estavam recebendo, mas ia vir outro no seu próprio nome e o mundo ia aceitar esse nome. E foi isso exatamente que aconteceu. Enquanto o Messias, o seguidor do Messias estava invocando o nome verdadeiro, ele estava sendo morto, perseguido. Enquanto eles estavam invocando o nome verdadeiro, ele estava sendo morto e perseguido. Agora, quando cessa a perseguição, é porque houve mudança de nome. Essa foi a estratégia. Ou seja, nós vamos deixar de perseguir o seguidor do Messias, mas nós vamos mudar o nome. Ou seja, vamos mudar esse nome aí. Vamos tirar o nome do Messias, que contém o nome do Eterno, e vamos botar outro. Porque aí, nesse caso, pode. Se nós botar outro falso, nosso, ou seja, nós vamos ir a um novo nome, um novo
Messias, ou seja, o nosso Messias. Vamos tirar o Messias deles, lá, eles estão invocando, e vamos botar o nosso no lugar. E vão exaltar o nosso Messias. E aí pessoas, ela foi seduzida. E é por isso que cessou a perseguição, por causa desse motivo aí. E deixaram o nome do filho do Eterno, que contém o seu nome do Eterno. Deixaram o nome, e por isso não tem por que continuar perseguindo, já que eles estão invocando um falso nome, o nome do Messias de Roma, ou seja, Roma como o seu Messias, no lugar do Messias original, do Eterno. E aí, por isso, cessou a perseguição. Ou seja, o inimigo mudou de estratégia. Vamos deixar de perseguir e vão ao nome falso, ao nosso Messias lá para eles exaltar e adorar. Esquecer o verdadeiro e ao falso. E foi isso que aconteceu. De lá para cá, o mundo abraçou, invocando o falso Messias. E é por isso que diz, né? E já naquela época, né, já havia muitos anti-Messias na Bíblia, os apóstolos falam, e naquela época já havia muitos anti-Messias já, né? Por causa disso, porque naquela época ali o povo já estava começando a mudar o nome do Messias. E aí quando chega no ano 300 e pouco, o imperador Constantino faz isso. Ou seja, ele, de alguma forma, ele silencia a verdade e a mentira prospera conforme Daniel, a profecia de Daniel 8, versículo 12. E a verdade seria pesada e a mentira prosperaria. Foi isso que aconteceu. E é por isso que hoje não há muita perseguição através desse nome. E esse nome está em todo aí abraçado por todos. Catolicismo, protestantismo, sou protestantino, sou contra católico, mas o nome do Messias do católico é o mesmo nome do protestantismo. Eu sou contra o espiritismo, mas o espiritismo invoca o mesmo nome e o catolicismo e o protestantismo invoca o mesmo Messias. Mas peraí, ou seja, todos estão agarrados no mesmo Messias. Por quê? Porque todos, mesmo dizendo que um está errado, mas o Messias é o mesmo. E cumprindo-se a profecia do próprio Messias original, que diz: eu vim no nome do meu Pai e vocês não recebeu. Mas se vai vir outro, e aí vocês vão receber. Exatamente, o mundo abraçou um falso. O falso todo mundo aceita, mesmo e diz: você está errado. Vocês vão se perder se você não se arrepender. Mas o Messias desses que vão se perder, é o mesmo Messias e você diz que está certo. Ou seja, o Messias do evangélico é o mesmo Messias do católico, é o mesmo Messias do espiritismo. É o mesmo Messias. Todos eles abraçam o mesmo Messias. Você entende? Como pode ser isso? O mesmo Messias e ser contra. Ou seja, o próprio Messias falou: uma asa e é dividida, né? Não tem como permanecer junto. E não se ajunta, espalha, né? Ou seja, quando acusaram ele dizendo que ele estava possuído, ele fala: esse Satanás começa a expulsar Satanás, né? E o seu reino não permanece em pé. O reino, se começar a lutar entre si, vão se destruir. Então, como pode alguém, né, ter o Messias, invocar o verdadeiro Messias, e são caminhos diferentes, são três coisas diferentes. Né? Espiritismo, catolicismo, protestantismo e o evangélico, né? Como pode ser isso? Se o seu Messias é o mesmo, invoca o mesmo Messias, é porque, conforme o próprio Messias falou, o meu nome vocês não vão aceitar, mas o nome falso vocês vão aceitar. E foi isso que aconteceu a partir do ano 300 e pouco. Todos se agarraram ao nome e Roma deu. Ou seja, o Messias e Roma criou, inventou, botou no lugar do verdadeiro. E todo mundo aceitou. E hoje todo mundo invoca esse nome. Esse é o vídeo que eu ia deixar para vocês aí, tá bom? Qualquer coisa, estamos aí para aprender junto.